Galera, aquela derrota para o Júnior Barranquilla não serviu de lição para o Roger Machado. O Fluminense cometeu os mesmos erros na final do Carioca e isso nos custou o título. Nesse vídeo, eu vou falar muito pouco sobre o que aconteceu no Fla-Flu. O meu pensamento já está em terça-feira e esse vídeo vai servir para a gente discutir isso. É isso aí, galera. Vamos chegando. Muito prazer. Meu nome é André Luiz, aqui é o canal Sentimento Tricolor. Se você estiver chegando aqui pela primeira vez, peço para você se inscrever no canal, deixar o seu like. Eu sei que você está chateado, amargurado, triste, pé da vida, todo para reclamar de tudo. E fica à vontade, os comentários estão aqui para isso. Mas eu não tenho culpa, eu estou tão chateado quanto vocês, tão triste quanto vocês, mas a vida tem que continuar, né? Que isso sirva de lição e o Fluminense ele precisa dar a volta por cima já, inclusive nós, torcedores, né? Depois de amanhã, eu gravo esse vídeo domingo de manhã, tá? Domingo de manhã, e daqui a pouco mais de 48 horas, 50 e poucas horas, a gente já tem o jogo mais importante do ano, o jogo mais importante, sei lá, em quase uma década, que será um jogo decisivo contra o River Plate, lá no Monumental de Nunes, para definir a nossa classificação ou não para as oitavas de final da Taça Libertadores da América. Então não dá muito tempo para lamentar. Nós, torcedores, inclusive, temos que levantar a poeira. Vou utilizar até uma frasezinha que o Roger falou ontem na entrevista coletiva. Temos que lamber as feridas, tá? Que é exatamente isso. Um animal, quando se machuca, quando ele sofre um ferimento grave, ele lambe a ferida dele e continua, tá? E é exatamente isso que a gente tem que fazer. Não há tempo para ficar lamentando e querer abandonar. Eu vou ficar 3 dias sem saber de Fluminense, depois eu volto. Não dá tempo para isso, tá? Porque depois de amanhã tem a partida mais importante, na minha opinião, dos últimos, sei lá, 9, 8 anos. Então, eu vou falar aqui rapidamente sobre a final do Campeonato Carioca e já vamos mudar o seletor, a chave, para terça-feira, ok? Os erros, galera, foram repetidos, né? Os mesmos erros que a gente já vem cometendo há algum tempo foram todos repetidos ontem. Eu cheguei a ficar sem jeito de tanto repetir as mesmas coisas para vocês durante todo o sábado, né? Mais conhecido como ontem. Foi no vídeo pré-jogo pela manhã, foi na live pré-jogo à tarde, foi na resenha do intervalo, eu sempre batendo na mesma tecla. Nós não poderemos repetir as atuações anteriores. O Roger, ele precisa nos surpreender. A equipe do Fluminense precisa surpreender o rival. Não adiantou, galera. Tudo que eu falei, o Roger fez ao contrário. Ele repetiu o mesmo time, ele repetiu a mesma forma de jogar, ele repetiu os mesmos erros e repetiu também o resultado final da partida. A teimosia do Roger nos custou o título carioca, ok? O Fluminense no primeiro tempo, por exemplo, eu anotei aqui, ele teve 25% de posse de bola. Nenhum chute a gol. Nenhum chute a gol. O time deles é forte? É invencível? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Não é à toa que a gente não tinha perdido os 3 Fla-Flus anteriores. E segundo o primeiro jogo da final, nós empatamos de 1-1 e tivemos chances de vencê-lo, tá? Então o que eu esperava do Fluminense ontem? Uma ousadia, agredir o adversário no bom sentido da palavra, né? Atacar, pressionar. E nada disso aconteceu. Os mesmos erros foram repetidos. Nosso rival foi muito superior e a vitória foi muito justa. Para vocês terem uma ideia, o Fluminense ele finalizou uma bola no gol, que foi o gol do Fred de pênalti. O goleiro deles não fez uma defesa, 0, ok? Então, os mesmos erros foram repetidos, o resultado também foi repetido. Vamos mudar o seletor agora. Se o Fluminense repetir os mesmos erros que vem cometendo, não só ontem, como nos últimos jogos,
o resultado terça-feira contra o River Plate também será igual, ok? Esse vídeo é um vídeo de alerta. O alerta máximo, tá ligado? Alerta máximo. Algo precisa acontecer, tá? Os 12 jogos de invencibilidade mascararam erros graves que tinham nessa equipe do Fluminense. E mesmo durante esses 12 jogos de invencibilidade, os jogos que nós conseguimos vencer foi na base da superação, da entrega dos jogadores e da qualidade técnica de alguns deles. Porque os erros, eles são repetidos desde sempre. Os erros que nós vimos ontem no Fla-Flu, eles já acontecem, por exemplo, desde a estreia da Libertadores contra o River Plate, quando eu vi em campo um Fluminense covarde, medroso, que não teve a coragem de agredir o adversário. Volto a dizer, agredir no bom sentido, né? Jogar para cima, atacar, pressionar, desde a nossa estreia da Libertadores. Então, para nós, torcedores, não tem novidade nenhuma. Para minha surpresa, ontem, a primeira pergunta da entrevista coletiva foi do meu grande amigo Pedro Rangel. Ele tocou na ferida, né? Roger, o problema do Fluminense está no meio-campo. Aí o Roger, para minha surpresa, eu estava aqui na live ao vivo, o pessoal escreveu, e eu até fiz uma interpretação errada, né? Porque eu peguei uma frase, eu não tinha ouvido a entrevista coletiva. Ele falou que o problema não está no meio-campo. Enquanto todos nós enxergamos um rombo, um buraco negro do meio-campo do Fluminense, e isso acontece devido ao sistema que ele monta, que os jogadores que ele escala para isso não têm características para exercer a função que ele quer que exerça, para minha surpresa, ele colocou a culpa nos jogadores. E nesses jogadores que ele culpou, entre eles estão Fred e Nenê. Então, assim, eu estou muito preocupado, tá? Porque quando o Roger Machado fala que a culpa não está no meio-campo, e sim nos 4 jogadores de frente que não fazem a primeira linha de marcação, não fazem o combate na saída de bola do adversário, quem são esses 4 jogadores, rapaziada? Luiz Henrique, Kaique, Nenê e Fred. Segundo o Roger Machado, esses 4 jogadores não conseguem exercer uma pressão no campo adversário, né? Que seria a famosa marcação de linha alta, e por isso, como eles não fazem essa marcação agressiva na frente, fica um buraco no meio, aonde os 2 volantes, vou repetir aqui pela 10ª vez, estou com pena do Martinelli e do Iago Felipe. Ficam correndo igual 2 barata tonta atrás dos adversários, marcando, dando carrinho. A cara do Martinelli no final do jogo dá vontade de chorar. Garoto exausto, exausto. Iago Felipe, mesma coisa, tá? Nada a falar dos 2 atletas. Absolutamente nada. Estão 100% sobrecarregados. Agora, vamos lá, Roger Machado. Ontem na entrevista coletiva, você falou que o problema não está no meio, mas que o problema está nos 4 homens de frente que deveriam exercer uma pressão na saída de bola adversária, mas não o fazem. A culpa é sua, Roger. A culpa é sua. Você está escalando, teoricamente, 4 jogadores para fazer essa marcação, sendo que 2 são veteranos, um com 39 e o outro com 37 anos. É óbvio que eles não vão conseguir fazer marcação, pressão nenhuma. Nenhuma. Eles não têm qualidade, não. Capacidade física para exercer esse tipo de pressão que você quer que eles exerçam. Chance 0. E você sabe disso. Ou você acha que o Fred vai ficar correndo igual o Caio Paulista, por exemplo, o jogo inteiro marcando os zagueiros na saída de bola adversária? Não vai. O Fred vai numa bola, está se esforçando, está tentando, mas não tem condições. O Nenê com 39 anos nunca marcou na vida. Você quer que o Nenê faça o primeiro combate? Luiz Henrique e Kaique, 2 jovens, um de 17 e outro de 19, 20 anos, que nunca foram treinados para marcar. Ao contrário, eles foram forjados e moldados para fugir da marcação adversária. Ou seja, eles não têm características de marcadores e nem tem que ter. São 2 pontas, 2 atacantes. Aí você quer que eles também fecham o famoso funil, né? Para poder fazer uma pressão para o adversário sair pelo meio, e quando ele sai pelo meio, a marcação... É isso que você quer? Também não temos característica.
E além de você exigir de 2 jovens jogadores que não têm características de marcação, você ainda exige que os mesmos atletas façam a cobertura dos laterais, que voltem até o bico da nossa grande área para poder exercer essa marcação. Eles fazem essa marcação, tentam, se esforçam, e ontem ficou muito claro isso para mim aos 2 minutos de jogo, quando o Kaique rouba uma bola no bico, se eu não me engano, do Felipe Luiz, no bico da nossa grande área, sai em velocidade, corre, sei lá, 80 metros, já chega no bico da grande área adversário, sem perna, sem oxigênio para poder raciocinar, erra o passe, perde a bola, contra-ataque adversário. E isso vem se repetindo, ó, jogo após jogo. Jogo após jogo. Então, Roger, na minha opinião, na minha humilde opinião, quando você fala que a culpa não está no meio-campo, está nos 4 homens de frente que não exercem a marcação sob pressão conforme você determina, a culpa é sua, tá? Para isso funcionar, você teria que tirar o Kaique, por exemplo, e colocar o Caio Paulista, tá? Aí você deve estar falando assim, não, mas aí se é para tirar alguém, tira o Luiz Henrique. Ok, pode tirar o Luiz Henrique e colocar o Caio Paulista para exercer essa marcação. Mas não esperem do Caio Paulista uma performance como atacante jogando pelo lado esquerdo. O Caio Paulista, ele é atacante pelo lado direito, o mesmo lado do Kaique. Então, por isso que, inicialmente, se é para colocar um atacante que tem a capacidade de pressionar o adversário, o Caio Paulista tem que virar titular desse time, por um exemplo. Tá? Você teria que tirar o Fred e colocar o Abel Hernandes, que tem essa característica de movimentação e de atrapalhar a saída de bola adversária. Vai tirar o Fred do time, Roger? Vai barrar o principal artilheiro da equipe na temporada 2021, porque ele não exerce marcação. Não é barrar o Fred porque o Fred tá mal. Se o Fred estiver mal, tira ele. Mas é barrar o Fred porque ele não marca. Então você vai tirar um atacante, não porque ele não faz gol, mas porque ele não marca. Porque só assim você vai conseguir colocar na prática aquilo que você disse na entrevista coletiva. Tá? Você teria que tirar o Nenê e colocar um meio-campista com poder maior de marcação. Vocês podem não acreditar, mas o Ganso, por exemplo, o Ganso com o Fernando Diniz jogou de segundo volante. O Ganso, é só vocês olharem as estatísticas, em qualquer aplicativo de scout. O Ganso, em 2019, foi um dos principais ladrões de bola da equipe do Fluminense. Ou seja, para o sistema que você quer montar, você, Roger Machado, está escalando os jogadores errados. Ainda joga isso para a galera na entrevista coletiva? De muito mau gosto, na minha opinião. Não gostei. Continuo achando que essa não é a solução. Não é a solução. Pode colocar Caio Paulista, pode botar o Abel Hernandes, pode botar o Ganso. Pode minimizar esse problema que você, Roger, detectou como sendo o fator predominante para as nossas derrotas, mas eu particularmente não acho que esse seja o problema. O Fluminense precisa povoar esse meio-campo. O Fluminense ele precisa ou jogar com 3 volantes, o Wellington fixo, fazendo aquela primeira linha de proteção à frente da zaga, cobrindo o lateral, dando aquele combate mais firme, porque o Wellington é mais ladrão de bola do que o Iago Felipe e o Martinelli. Liberaria o Martinelli e o Iago para sair mais, para ter liberdade, que os dois já mostraram um mínimo de qualidade para chegar um pouco mais à frente, tá? E manter os 3 atacantes de frente. Aí nós jogaríamos sem um camisa 10, digamos assim. Tiraria o Nenê, colocaria o Wellington, Iago Felipe, Martinelli, Luiz Henrique, o Caio Paulista, Kaique e Fred. Você jogaria sem um meia de criação, mas aí os pontas poderiam auxiliar nessa criação. Ou então, simplesmente tirar o Iago Felipe, por exemplo, botar o Wellington ali, manter o Nenê, tirar o Luiz Henrique e colocar o Casares no meio. Por que não? Porque Casares e Nenê nunca podem jogar junto. Botar um 4-4-2, aí sim você iria povoar o meio-campo, acabar com aquele buraco e deixar o Kaique oscilando. Poderia até intercalar um pouco com o Nenê ali, já que teríamos 2 homens de frente. O Nenê caindo um pouquinho pela direita, jogando como meia, caindo um pouco pela direita, o Kaique oscilando direita, esquerda e o Fred lá na frente. Na minha humilde opinião, isso iria diminuir ou resolver esse rombo, esse buraco negro que existe no meio-campo do Fluminense,
na qual o adversário fica com a posse de bola o tempo inteiro, cria 15, 20 jogadas para gol e vai estourar lá atrás. Ontem o Marcos Felipe, que tinha sido nosso salvador, nosso paredão em vários jogos da Libertadores do Campeonato Estadual, falhou nos 3 jogos. Cometeu mais um pênalti desnecessário, é o terceiro dele. É muita coisa num curto espaço de tempo. O goleiro cometer 3 pênaltis iguais. Iguais. 2 idênticos e um ele se jogando lá no pé do Borré, né? Naquele jogo contra o River Plate, mas características muito parecidas. 3 pênaltis, sei lá, 6, 7 jogos, é um número muito alto. Mas sabe o que isso significa? Que ele tá ficando toda hora cara a cara com os atacantes adversários. Por quê? Porque o meio-campo não marca, os zagueiros têm que sair para tentar roubar a bola, dar o bote, e o atacante vai passar pelo zagueiro e vai ficar cara a cara com o goleiro. O goleiro tem que ir lá tentar fazer alguma coisa. Ele todo atabalhoado comete pênalti. Falhou no segundo gol dos caras, a bola passou por debaixo dele, e no terceiro uma falha também, um chute totalmente defensável, ele deu o rebote, o adversário foi lá e empurrou para dentro. Eu querendo crucificar o Marcos Felipe, longe de mim. Longe de mim. A culpa disso tudo é do nosso treinador. Escala a equipe errado, bota a formação tática em campo errado. Quando eu falo que ele escala errado, ele coloca os jogadores errados para o esquema que ele propõe. Né? Então, o que eu espero do Roger Machado para terça-feira, galera? Eu acho que ele vai jogar no 4-4-2? Não acredito. Gostaria muito, mas não acredito. Tá? Mas que ele vai mexer nesse time, vai e tem que mexer. Então, eu acredito muito na entrada do Caio Paulista, provavelmente no lugar do Luiz Henrique. Tá? Caio Paulista está entrando muito bem, entrou muito bem ontem mais uma vez, tem entrado muito bem aos jogos. Quem diria, né? A gente cogitando a hipótese do Caio Paulista titular. Quando eu falo quem diria, pela temporada que ele fez ano passado, como é que o mundo dá voltas, né? Caio Paulista titular, e acho que existe sim a possibilidade dele colocar o Wellington naquele meio campo ali. Galera, se ele não mexer, a casa vai cair. A derrota para o Júnior Barranquilla não serviu de lição. Perdemos o título. Se ele não tiver tirado esse jogo de ontem como lição, ele vai perder a classificação para as oitavas de finais da Libertadores. E aí não tem jeito. Ou muda ou sai, tá? Antes que seja tarde demais. Antes que a gente seja eliminado na Copa do Brasil, na Sul-Americana, caso a gente perca por River Plate. A não ser que o Santa Fé ajude. Nós seremos eliminados da Libertadores, aí vai vir a Sul-Americana pela frente, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Aí a diretoria do Fluminense vai esperar o quê? Ser eliminado em tudo? Ficar só o brasileiro para poder mexer? Então, Roger, esse recado é para você. Ou muda ou sai. A tolerância à torcida com você se esgotou, a paciência se esgotou e a sua teimosia já nos custou um título. Não poderá custar a nossa classificação para as oitavas de final. Legal? Deixe um comentário aqui no vídeo, galera, o que vocês acham. Fiquem com Deus, um forte abraço. Saudações tricolores.